Como é bom celebrar a Páscoa. A sexta-feira, o dia da morte, o dia do choro, o dia da tristeza. Mas o domingo, o dia da vitória. Todo o sacrifício foi aceito. Todo o preço foi pago. E nós temos hoje livre acesso ao trono do Pai. Eu quero trazer uma palavra bem breve, uma meditação bem breve. E o tema desta ministração é Páscoa, a celebração da redenção. 1 Coríntios capítulo 5, versos 6 ao verso 8. Diz assim: não é bom se orgulharem disso. Não percebem que este pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, e que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com velho pão, fermentado com a maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Que nesta manhã o teu Espírito, Pai, nos leve a compreender as verdades da Páscoa. Que nesta manhã possamos sair daqui cheios de gratidão, transformados pelo poder da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. As crianças poderão ir lá para a escolinha. As crianças que ainda não foram, os pais podem levar os seus filhos. O verso 8: por isso celebremos a festa, não com velho pão fermentado com a maldade e a perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Queridos, como é gostoso nós celebrarmos a Páscoa, como é maravilhoso nós celebrarmos uma data tão especial. Como é bom nós relembrarmos com muita gratidão tudo aquilo que Jesus fez por nós. A sexta-feira foi o dia do pânico, foi o dia da morte, foi o dia do terror, mas o domingo chegou. E o domingo nos trouxe a esperança. A Páscoa nos traz vida. A Páscoa é a maior demonstração do amor de Deus por nós. Mas a pergunta que eu quero fazer hoje: qual é a ligação da Páscoa com a celebração dos pães asmos? Quando você começa a estudar um pouco sobre a Páscoa, você vai ver que a Páscoa era a celebração, e nós vamos explicar um pouquinho como funcionava a Páscoa no Antigo Testamento e como funciona a Páscoa hoje. Mas a Páscoa, queridos, era uma festa que, quando terminava a Páscoa, se emendava com a festa, a celebração dos pães asmos. E ela tem uma ligação muito profunda. Não tem como nós desassociarmos ou nós separarmos a Páscoa dos pães asmos. Não tem como nós falarmos que são duas festas distintas que não tem nada a ver, porque ela tem tudo a ver. Então, quando nós começamos a olhar para esse texto do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo aqui, ele começa a falar à igreja aos Coríntios, e aqui ele está dizendo sobre o pão sem fermento. E ele está dizendo aqui que esse fermento, que é a maldade e a perversidade, mas ele fala que nós precisamos agora comer do novo pão, que é o pão da sinceridade e da verdade, esse pão sem nenhum fermento. Primeira coisa, vamos entender, vamos contextualizar um pouco a Páscoa do Antigo Testamento. A Páscoa do Antigo Testamento é a celebração do povo de Israel, que era escravo no Egito, e ali ficaram por muitos anos, por mais de 40 anos, como escravos. E Deus então envia Moisés para libertá-los. E nessa libertação então, no último dia, quando eles estavam para sair do Egito, o Senhor então dá uma ordem: vocês vão celebrar a Páscoa, vocês vão matar um cordeiro. E ali então vocês vão pegar o sangue, vão passar pelas umbrais das portas. E naquela noite, então, o anjo da morte vai passar pelo Egito e vai matar todos os primogênitos, todos aqueles que não têm a marca do sangue. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, queridos, o Antigo Testamento, ele ilustra o Novo. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, ele explica o Antigo Testamento. Mas é interessante nós começarmos a observar, queridos, que quando
a Bíblia fala sobre a Páscoa do Antigo Testamento, ali aponta para Cristo, para o sacrifício de Cristo. Nós não celebramos mais a Páscoa como no Antigo Testamento. Nós não precisamos comer as ervas amargas, nós não precisamos fazer o que eles fizeram ali. Deus estava libertando um povo da tirania de Faraó. Eles estavam escravos, eram escravos no Egito. E ali então, com a Páscoa, com a instituição da Páscoa, o Senhor então liberta aquele povo. Eles saem do Egito e agora eles vão para a terra prometida. Eles deixam de ser escravos para se tornar propriedades de Deus. E quando nós trazemos isso para o Novo Testamento, o Novo Testamento também, ele mostra isso para nós. Ele mostra que antes nós éramos escravos. Antes nós estávamos debaixo do jugo de Satanás, mas hoje, através do sacrifício de Cristo na cruz, nós somos livres. Mas quando nós olhamos para Êxodo, capítulo 12, do verso 14 ao verso 20, aqui existe uma explicação também dos pães asmos. Olha o que o texto está dizendo. Esse será o dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês celebrarão como festa especial para o Senhor. Esta é uma lei permanente. Durante 7 dias comerão pão sem fermento. E no primeiro dia da festa, removerão das casas qualquer mínima quantidade de fermento. Quem comer pão com fermento durante algum dos 7 dias da festa será eliminado do meio de Israel. No primeiro e no 7º dia da festa, todo o povo celebrará o dia oficial de reunião sagrada. Não será permitido nenhum tipo de trabalho nessas datas, exceto o preparo da comida. Celebrem a festa dos pães sem fermento, pois ele os lembrará de que eu tirei suas multidões da terra do Egito exatamente nesse dia. A festa será um sinal permanente para vocês. Celebrem-na nesse dia de geração em geração. O pão que comerem será preparado sem fermento, desde a tarde até o 14º do primeiro mês, até o 21º dia do mesmo mês. Durante os 7 dias não haverá qualquer mínima quantidade de fermento em suas casas. Quem comer algo preparado com fermento durante a semana será eliminado do meio de Israel. Essas regras se aplicam tanto aos estrangeiros que vivem entre vocês, como os israelitas de nascimento. Durante esses dias, não coma coisa alguma preparada com fermento. Onde quer que morarem, coma apenas o pão sem fermento. Queridos, quando nós falamos sobre Páscoa, a grande pergunta é: quando nós celebramos a Páscoa, o que nós estamos celebrando? A verdade, queridos, a celebração da Páscoa, uma gratidão que temos pelo Senhor, mas a Páscoa significa nós vivemos uma vida de santidade na presença do Senhor. Quando você olha para o capítulo 12, aqui de Êxodo, os 13 primeiros versículos, o Senhor ali está falando sobre a Páscoa. E depois então, a partir do verso 14, ele começa a falar sobre a festa dos pães asmos. Uma festa, não sei quantos de vocês já comeram pão sem fermento. Pão sem fermento parece que fica um pouco duro, né? Fica um pouco estranho. Mas o pão sem fermento, o fermento é uma simbologia do pecado. E quando o Senhor agora ele institui a festa dos pães asmos, depois da festa da Páscoa, ele está dizendo que nós precisamos retirar da nossa vida, nós precisamos retirar o pecado. Porque não adianta, queridos, nós celebrarmos a redenção em Cristo e continuarmos a viver no mesmo pecado. É tremendo quando nós vemos uma peça, um teatro como esse, vemos todo o amor de Jesus, vemos todo o sacrifício de Jesus, mas não faz sentido, queridos, nós olharmos para tudo isso, nós relembrarmos o amor de Jesus, relembrarmos o sacrifício de Jesus e continuarmos na vida de pecado, continuarmos pecando, não faz sentido. Então o Senhor, quando ele institui a Páscoa, ele institui também a festa dos pães asmos. E ele fala para o povo: olha, durante 7 dias, assim
quando terminar a Páscoa, vocês então vão ficar 7 dias sem comer pão com fermento. Mas é interessante que quando você começa a olhar para esse capítulo 12 de Êxodo, ele fala que o fermento não deveria ser tirado apenas do pão, mas ele diz também que o fermento deveria ser tirado das suas casas. E por isso que ele fala, se for encontrado uma quantidade mínima de fermento em qualquer casa, seja estrangeiro ou seja judeu, a Bíblia diz que essa pessoa seria exterminado, seria exilado. E quando você começa a estudar esta palavra exilado, não era apenas expulso da terra, mas seria morto. Então aqui quando nós começamos a olhar para a Páscoa tem a ver com uma vida sem pecado, uma vida sem fermento, uma vida santificada, uma vida na presença do Senhor. E é por isso que Paulo aqui quando ele fala aos Coríntios, ele está dizendo sobre o fermento da perversidade, o fermento da maldade. Ele está dizendo que a verdadeira Páscoa, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, mas ele está dizendo que nós precisamos viver, celebrar essa Páscoa, viver esta vida com Deus, sem fermento, sem pecado, sem o fermento da maldade, sem o fermento da perversidade. Mas ele diz que precisamos viver com um pão novo, e o pão novo é sinceridade, é o amor. Então Paulo aqui ele está nos ensinando, queridos, que celebrar a Páscoa é muito mais do que você soltar foguetes ou você ter uma comida gostosa num dia como esse. É muito mais de você chorar no momento de um teatro como esse, mas é você olhar para a sua vida, é você refletir na sua própria história, é você olhar para dentro de você e você se perguntar: será que eu tenho tirado o fermento da minha casa? Será que eu tenho tirado o fermento da minha vida? Será que eu tenho arrancado todo tipo de pecado que muitas vezes tenta me destruir? Será que eu tenho vivido uma vida no altar de Deus, uma vida na presença de Deus? Então celebrar a Páscoa é quando eu decido viver a vida sem fermento, viver a vida sem pecado, viver a vida longe de tudo aquilo que o mundo me oferece e viver uma vida na presença do nosso Deus. Qual é o motivo de nós celebrarmos a Páscoa? A Páscoa é a festa da santidade, mas nós não podemos continuar brincando com a salvação, nós não podemos continuar brincando de ser crentes. Nós precisamos nos posicionarmos, porque esta é a festa da redenção. Jesus, por amor a nós, Ele morreu na cruz, Ele se sacrificou naquela cruz por nós, e agora nós precisamos nos posicionarmos, vivendo uma vida de santidade, vivendo uma vida na sua presença. O maior motivo da Páscoa, queridos, é quando nós decidimos fazer com que a redenção, o sacrifício de Jesus tenha efeito em nossas vidas, tenha efeito na nossa casa. É quando nós decidimos viver esta vida do Senhor. A Bíblia conta aqui em João capítulo 8, verso 10 e 11, quando Jesus então, ele se encontra com aquela mulher adúltera, e aqui o teatro ilustrou essa história. E a Bíblia diz que aquela mulher então, ela deveria pela lei ser apedrejada. Mas Jesus então, ele fala: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E ali então todos foram embora, e Jesus olha para a mulher, e Jesus fala: mulher, eles não te condenaram? E aquela mulher olha para Jesus e fala: não. E Jesus então olha para a mulher e fala: mulher, eu também não te condeno. Mas algumas pessoas param aqui, se esquecem da última parte desse versículo. Jesus, ele não condena aquela mulher, mas Jesus olha para a mulher e Jesus diz: então vá e não peques mais. Viver a Páscoa, queridos, é quando nós decidimos abandonar o pecado, é quando nós decidimos viver esta redenção verdadeiramente, quando nós decidimos não sacrificar Jesus novamente, ou fazer com que todo o sacrifício se torne em vão. Então Jesus, quando olha para esta mulher, fala: mulher, eu não te condeno, mas vá e não continue a pecar. Esta é a palavra de Deus para a minha vida, esta é a palavra de Deus para a tua vida, meu irmão. Vá e não peques mais, viva uma vida de santidade, viva uma vida separada, viva uma vida no altar do Senhor, viva uma vida para Deus. Fomos chamados, fomos salvos com um propósito.
Fomos salvos para viver uma vida de santidade. Fomos salvos não pelas obras, mas fomos salvos para as boas obras. Você não foi salvo, meu irmão, para você ficar simplesmente vivendo uma vida qualquer, não. Você foi salvo para crescer na graça, para crescer no conhecimento, para se tornar a estatura do varão perfeito, para ter uma vida no altar de Deus, para ter uma vida cheia de Deus, para ser testemunha nessa terra. Não aquilo que você fala, mas a sua própria vida precisa pregar esse evangelho verdadeiro. Isso é Páscoa. Páscoa é quando a minha vida condiz com aquilo que Deus espera de mim. Páscoa é quando eu tenho gratidão, porque Ele me amou, mesmo eu não merecendo, Ele me amou, Ele se entregou naquela cruz por mim. E por essa razão eu quero agora entregar a minha vida no altar dele. Eu quero viver esta vida de santidade. Eu quero viver a vida que ele tem para mim, porque eu tenho gratidão. Toda ceia, nós lemos 1 Coríntios capítulo 13, capítulo 11, a partir do verso 23. Toda ceia. E hoje eu quero refletir um pouco mais com você sobre esse texto antes de cearmos. A partir do verso 23, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. No Antigo Testamento, eles celebravam a Páscoa uma vez por ano. No Novo Testamento, nós celebramos a Páscoa todas as vezes que nós celebramos a ceia. Todas as vezes que nós reunimos, nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor. Estamos celebrando a nossa Páscoa, aquele que morreu e aquele que ressuscitou. Mas quando olhamos para esse texto, Paulo aqui, ele escreve à igreja aos Coríntios, mas ele fala aqui: faça isso em memória de mim. Talvez a primeira pergunta é: será que o Senhor, ele tinha medo de ser esquecido? Não, a memória, queridos, é para ter uma gratidão imensa pelo Senhor. Uma gratidão por todo o seu amor, por todo o seu sacrifício. E a Bíblia diz que toda vez que nós fazemos isso, que nós comemos do pão, bebemos do cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. A redenção começou na primeira vinda de Jesus, mas a redenção vai terminar na sua segunda vinda. A qualquer momento, querido, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Ainda esta obra não está concluída. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Nós precisamos crescer em Deus, porque a qualquer momento o Senhor Jesus, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. A qualquer momento Ele vai voltar. Os sinais serão evidentes, mas Ele vai voltar para buscar a noiva. O noivo virá para encontrar a noiva, virá para encontrar a igreja. E a grande pergunta é: você está pronto? Você está preparado? Esta obra da redenção é uma obra que se tornou eficaz na sua vida a ponto de você ser transformado, a ponto de você ser mudado. E no verso 27 e 28 ele diz: assim quem come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer o pão e beber o cálice. O Senhor aqui, Ele nos leva a um autoexame. O Senhor diz: examine-se, pois o homem. Queridos, esse examinar a nós mesmos precisa se tornar o nosso estilo de vida. Todos os dias nós precisamos examinar, fazer um autoexame. Olhar para dentro de nós e nos perguntarmos: será que eu tenho vivido uma vida que tenha agradado a Deus? Todos os dias nós precisamos olhar para dentro de nós e nos perguntarmos: será que realmente eu tenho tido uma vida no altar do Senhor? Será que eu tenho tido gratidão por todo o sacrifício de Jesus na cruz?
O povo de Israel, eles celebram a Páscoa, eles saem em direção à terra prometida. E durante aquele percurso, muitos ali demonstraram ingratidão. Eles foram libertos daquela escravidão terrível. Eles foram libertos debaixo do jugo do próprio faraó. Mas durante o percurso estava murmurando, estava reclamando. E a minha pergunta é: será que durante a caminhada da vida nós também não temos demonstrado ingratidão a Deus? Com murmurações, com pecados, com reclamações, com uma vida que realmente tem desagradado a Deus? Ou será que nós estamos examinando a nós mesmos e nós temos olhado e temos visto que nós realmente temos vivido uma vida no altar dele? Será que nós estamos tirando o fermento da nossa vida? Será que nós estamos tirando o fermento da nossa casa? O fermento da maldade, o fermento da perversidade, o fermento que é o pecado, será que nós temos arrancado da nossa casa? Ou será que todo o sacrifício de Jesus por nós foi em vão? Porque nós continuamos comendo do fermento do pecado, continuamos fazendo aquilo que desagrada a Deus. E por último, qual é a consequência de observar o que Deus estabeleceu como padrão? Qual é o padrão que Deus estabeleceu para nós? Santidade. A santidade, queridos, é uma ponte que nos leva a uma intimidade e um relacionamento com Deus. Diga, intimidade. Diga mais forte, intimidade é uma ponte que nos leva a uma intimidade e um relacionamento com Deus. O que Deus quer de nós? Deus quer que nós possamos viver uma vida de santidade. A santidade é a ponte que nos leva a uma intimidade. A Bíblia diz que enquanto Adão, ele não tinha pecado, a Bíblia diz que todos os dias Deus ia conversar com Adão. Todos os dias ele ia se relacionar com Adão. Porque a santidade é a ponte que nos leva a uma intimidade com Deus. Então, queridos, o que Deus espera de nós como igreja é uma vida de santidade. O que Deus espera de mim, de você, é santidade. Sermos separados do mundo. Vivemos uma vida no altar dele. A Bíblia diz que quando Adão, então, ele peca, ele quebra, ele perde o relacionamento de intimidade com Deus. Porque agora ele começa a se esconder de Deus, agora ele começa a correr de Deus. Mas numa igreja que vive uma vida de santidade, essa santidade nos leva à intimidade. O salmista aqui no Salmo 25:14 diz: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Nós precisamos ser uma igreja, queridos, onde a santidade se torna prioridade em nossas vidas, para que o nosso relacionamento com Deus seja um relacionamento aberto, para que a nossa intimidade seja uma intimidade aberta. Isso aqui é Páscoa. Páscoa é quando eu decido viver uma vida de santidade, quando eu decido celebrar a santidade, quando eu decido fazer do sacrifício de Jesus o meu maior presente, e eu tenho gratidão, e a minha resposta é uma vida de santidade. Nós estamos vivendo, queridos, um mover sobrenatural de Deus nesses últimos tempos. Mas algo que Deus deseja é que a igreja possa abandonar o pecado, ter uma vida de arrependimento e uma vida no altar dele, uma vida de gratidão, mas uma vida de santidade. Isaías capítulo 59 diz que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. As vossas iniquidades impedem o Senhor de se relacionar contigo. Então nós precisamos viver uma vida que agrada a Deus. Por outro lado, também nós temos a consequência de não tirar o fermento da nossa casa. E eu quero encerrar com esse texto. Primeiro, eu entendo que quando eu observo a santidade, quando eu observo o padrão que Deus estabeleceu para a igreja, que é a santidade, eu entendo então que a santidade me leva a um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Mas eu entendo também que a falta da santidade, a falta de observar esses preceitos, também me traz prejuízos. E quando nós continuamos aqui em 1 Coríntios capítulo 11, verso 29 e 31, diz: pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vós muitos fracos
e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós nos examinarmos a nós mesmos, não receberemos juízo. Então, quando nós olhamos para esse texto, aqui o Senhor diz que nós precisamos examinar a nós mesmos. E assim então, nós podemos comer o pão, podemos beber o cálice. Eu quero que os diáconos tragam a ceia, quero que os pastores venham aqui para o altar. A Bíblia nos ensina esta verdade. Quem come e bebe precisa discernir o corpo de Cristo. Então a Bíblia fala sobre juízo. Há muitos que estão doentes, há muitos que estão fracos, como também a Bíblia diz que também tem muitos que já morreram. E sabe por que fizeram isso? Porque comeram e beberam do pão e do cálice em pecado. Pecado não confessado. Pecado simplesmente que se deixou.